Se você sempre começa projetos, mas nunca termina, se fica planejando, 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 mas nunca executa, existe um paradigma de autossabotagem operando no seu subconsciente agora mesmo. Bob Proctor ensinou durante 60 anos que procrastinação não é preguiça, não é falta de vontade, é um mecanismo de defesa do seu paradigma mental programado para te manter na zona de conforto da escassez. Sua mente subconsciente foi treinada desde criança para adiar, para esperar o momento perfeito, para enrolar quando a oportunidade aparece, porque prosperidade real ameaça a identidade limitada que você construiu. Nos próximos 30 minutos, você vai descobrir o paradigma exato que causa essa enrolação, como Bob Proctor desvendou esse bloqueio invisível, e as técnicas precisas de reprogramação mental que vão acabar com essa vibração de autossabotagem de uma vez por todas. Isso muda tudo. Vamos direto ao ponto, porque cada segundo que você gasta enrolando é um segundo que alguém com menos talento, mas com paradigma milionário, está conquistando o que deveria ser seu. Sua enrolação não é coincidência, não é falta de disciplina, não é fraqueza de caráter. Bob Proctor dedicou 6 décadas da vida dele estudando milionários e pessoas comuns e descobriu algo chocante que a maioria nunca vai entender. A diferença entre quem prospera e quem fica planejando eternamente não está na capacidade, não está no talento, não está no QI. Está no paradigma mental instalado no subconsciente que determina se você vibra na frequência da ação imediata ou na frequência da enrolação paralisante. E aqui está a verdade que vai libertar você agora mesmo. Esse paradigma que te faz adiar, que te faz esperar o momento perfeito, que te paralisa quando a oportunidade bate na porta, foi instalado quando você era criança e nem sabia que estava sendo programado. Você herdou crenças sobre segurança, sobre esperar, sobre não arriscar, e essas crenças criaram um sistema operacional mental que roda no piloto automático, sabotando cada tentativa sua de prosperar. Mas a boa notícia que Bob Proctor provou, através de milhares de alunos transformados, é que você pode reprogramar esse paradigma em tempo recorde quando entende como ele funciona e aplica as técnicas certas de forma consistente. Então, respira fundo, porque nos próximos minutos você vai ter acesso ao conhecimento que bilionários pagaram milhões para aprender. E sua vida nunca mais será a mesma depois que você aplicar isso. Primeiro, você precisa entender que sua enrolação não é você. É um paradigma invisível operando no seu subconsciente sem você perceber. Bob Proctor sempre ensinou que paradigma é a soma de crenças, hábitos e programações mentais que foram instalados na sua mente subconsciente ao longo da vida. Especialmente nos primeiros 7 anos, quando você era uma esponja absorvendo tudo sem filtro crítico. Quando você era criança, você ouvia coisas como: espera crescer para fazer isso, não é hora ainda, você é muito novo, isso é perigoso, melhor não arriscar. E cada uma dessas frases foi programando sua mente subconsciente para vibrar na frequência da inação. Você não fez isso conscientemente, você apenas absorveu porque confiava nos adultos ao seu redor. E aqui está o que ninguém te contou. Essas mesmas pessoas que te programaram para esperar, para não arriscar, para enrolar, também estavam operando sob paradigmas limitantes de escassez que elas herdaram dos pais delas. Então, você herdou uma vibração de enrolação que passou de geração em geração sem ninguém questionar. Bob Proctor descobriu, estudando a lei da vibração, que tudo no universo vibra em frequências específicas. E quando você foi programado para adiar, você começou a vibrar na frequência da inação, que atrai mais situações de adiamento, mais desculpas, mais razões para não começar. A neurociência moderna confirma isso através de estudos sobre neuroplasticidade. Seu cérebro cria caminhos neurais baseados em repetição.
Então, cada vez que você adia algo, você reforça o caminho neural da enrolação, tornando mais fácil adiar de novo e mais difícil executar. É como uma estrada que, quanto mais você usa, mais larga e rápida ela fica. Você tem uma superestrada neural de enrolação, porque foi isso que você praticou repetidamente desde criança. E tem uma trilha estreita e cheia de mato de execução imediata, porque você quase nunca usa esse caminho. Mas aqui está a verdade libertadora que muda tudo. Você pode criar novos caminhos neurais através de repetição consciente e direcionada. Bob Proctor ensinou no livro Você Nasceu Rico que sua mente subconsciente não distingue entre real e imaginado. Ela aceita como verdade tudo que você repete com emoção e frequência. Então, quando você repete afirmações de executor imediato, quando visualiza você mesmo agindo com velocidade, quando sente a emoção de completar tarefas rapidamente, você começa a criar novos padrões neurais que eventualmente se tornam seu novo piloto automático. A Bíblia já revelava isso há milênios, em Provérbios capítulo 23, versículo 7, quando disse que como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Seus pensamentos repetidos criam sua identidade, e sua identidade determina suas ações. Se você se identifica como alguém que enrola, você vai encontrar 1000 razões para adiar. Mas se você reprogramar sua identidade para executor imediato, você vai encontrar 1000 maneiras de começar agora. E aqui está o ponto crucial que a maioria perde. Você não muda sua identidade apenas querendo mudar. Você muda através de ação repetida que prova para seu subconsciente que você é diferente agora. Cada pequena execução é uma evidência para sua mente subconsciente de que você não é mais a pessoa que adia. Você é a pessoa que age. Bob Proctor chamava isso de paradigma shift, a mudança fundamental de identidade que acontece quando você consistentemente age de forma oposta ao seu paradigma antigo. Quantas ideias milionárias você já teve e deixou morrer na gaveta da enrolação? Pensa comigo. Quantas vezes você teve um insight brilhante, uma inspiração divina, uma oportunidade clara, mas você disse para si mesmo, vou pesquisar mais, vou planejar melhor, vou esperar o momento certo, e essa ideia ficou lá parada até morrer de inanição, enquanto você via outra pessoa executar algo parecido e prosperar? Isso não aconteceu porque você é incapaz. Aconteceu porque seu paradigma de enrolação tem mais força no seu subconsciente do que seu desejo consciente de prosperar. Sua mente é como um carro de Fórmula 1 com freio de mão puxado. Você tem todo o potencial, toda a capacidade, todo o motor de alta performance, mas existe um freio invisível chamado paradigma limitante que impede você de acelerar. E esse freio está tão integrado ao sistema que você nem percebe mais que ele está puxado. Você acha que é normal planejar por meses, você acha que é prudente esperar ter tudo perfeito, você acha que é sabedoria adiar até ter certeza absoluta. Mas a verdade que Bob Proctor ensinou é que essa prudência é medo disfarçado, essa sabedoria é covardia mascarada, esse planejamento excessivo é autossabotagem sofisticada. Você não nasceu para enrolar, você foi programado para isso. E reconhecer essa verdade não é derrota, é o despertar que precede toda a transformação real. Quando você para de se culpar e começa a entender que você está operando sob um programa mental instalado sem seu consentimento consciente, você recupera o poder de escolha. Você pode escolher desinstalar o programa antigo e instalar um novo. Você pode escolher vibrar numa frequência diferente. Você pode escolher criar uma identidade nova através de ações repetidas que contradizem seu paradigma antigo. O próximo ponto é ainda mais importante porque vai revelar quando esse paradigma se instalou em você. Você precisa entender que a programação mental mais profunda acontece nos primeiros 7 anos de vida, quando seu cérebro opera predominantemente em ondas teta,
o mesmo estado cerebral que hipnose profunda induz. Nessa fase, você não tinha filtro crítico, você absorvia tudo como verdade absoluta. Então, quando seus pais, professores, familiares diziam: espera crescer, você é muito pequeno, isso não é para você agora, deixa para quando você for maior, seu subconsciente registrava isso como lei universal. Você internalizou a crença de que agir antes de estar completamente pronto é errado, perigoso, irresponsável. Bob Proctor estudou paradigmas herdados no livro Você Nasceu Rico e descobriu que a maioria das pessoas opera a vida inteira sob crenças que absorveu antes dos 7 anos, sem nunca questionar se essas crenças são verdadeiras ou úteis. Você foi ensinado que segurança vem de esperar, de planejar, de ter tudo controlado antes de começar. E isso criou um paradigma mental onde risco é ameaça e ação imediata é imprudência. Mas aqui está o que vai chocar você. As mesmas pessoas que te ensinaram a esperar estavam vivendo vidas de escassez financeira. Elas te programaram com as crenças que mantiveram elas presas na mediocridade financeira. Não foi por maldade, foi porque elas só podiam ensinar o que sabiam, e o que elas sabiam era vibrar na frequência da inação e justificar isso como sabedoria. Você herdou uma vibração de enrolação geracional. Seu avô adiou sonhos esperando o momento perfeito que nunca chegou. Seu pai planejou projetos que nunca saíram do papel. E você está repetindo o mesmo padrão porque foi isso que foi instalado no seu sistema operacional mental. Napoleon Hill identificou isso em Pense e Enriqueça quando disse que pensamentos dominantes buscam expressão através de ação física, e se seus pensamentos dominantes desde criança foram de adiamento, suas ações físicas automaticamente expressam enrolação. A neurociência explica isso através do conceito de neurônios espelho. Você literalmente copiou os padrões neurais de comportamento das pessoas ao seu redor quando criança. Se você viu seus pais adiando decisões, seu cérebro criou os mesmos padrões neurais de adiamento. Se você foi recompensado por esperar e punido por agir impulsivamente, seu sistema de dopamina aprendeu a te dar prazer quando você planeja e ansiedade quando você executa. E aqui está o que muda tudo quando você realmente entende. Esse paradigma não é uma falha sua. É uma programação que você recebeu quando era vulnerável e não tinha defesas. Mas agora você tem consciência, você tem conhecimento, você tem as ferramentas de Bob Proctor e pode reprogramar isso deliberadamente. A Bíblia ensina em Romanos capítulo 12, versículo 2, para não se conformar com este mundo, mas transformar-se pela renovação da sua mente. Renovar a mente é reprogramar o paradigma, é substituir crenças limitantes por crenças empoderadoras, é trocar vibração de escassez por vibração de abundância. Quem na sua infância te ensinou que esperar é mais seguro que executar? Pensa na pessoa específica, na situação específica, nas palavras exatas que foram ditas. Porque quando você identifica a origem da programação, você tira o poder dela sobre você. Você percebe que não era a verdade universal, era apenas a crença limitada de uma pessoa que também estava presa no próprio paradigma. Você está dirigindo olhando pelo retrovisor das crenças que herdou. Você toma decisões hoje baseado em medos que alguém instalou em você décadas atrás. E enquanto você olha para trás, para as razões de por que não dar certo, pessoas com paradigma milionário olham para frente, para as possibilidades de como fazer dar certo, e elas agem enquanto você planeja. Sua enrolação é lealdade inconsciente a quem te criou na escassez. Seu subconsciente acredita que se você prosperar além dos seus pais, você está traindo eles, abandonando as crenças deles, provando que eles estavam errados. Então, você sabota seu próprio sucesso para permanecer leal à programação que recebeu.
Isso é chamado de teto de vidro invisível, e Bob Proctor ensinou que a maioria das pessoas nunca ultrapassa financeiramente o nível dos pais, porque o subconsciente interpreta isso como deslealdade. Mas aqui está a verdade que liberta. Você honra seus pais, não repetindo os erros deles, mas quebrando os padrões limitantes e criando uma herança nova para as próximas gerações. Você não trai ninguém quando prospera. Você cumpre o propósito divino que Deus colocou em você. E quando você entende isso profundamente, quando você perdoa quem te programou porque eles não sabiam o que faziam, você libera a energia que estava presa, mantendo o paradigma antigo vivo. E essa energia se torna combustível para a sua transformação. Qual paradigma de enrolação você herdou da sua família? Foi espera crescer? Foi não é hora ainda? Ou foi você não está pronto? Deixa aqui nos comentários qual te impactou mais. Espera só até você entender no próximo ponto por que seu cérebro te sabota toda vez que você está perto de prosperar. A neurociência da autossabotagem é fascinante e vai clarear tudo para você agora. Seu cérebro tem uma parte chamada sistema límbico, que é responsável por sobrevivência e segurança. Essa parte do cérebro não se importa se você é feliz, se você é rico, se você realiza seus sonhos. Ela só se importa em te manter vivo e seguro. E para o sistema límbico, segurança significa familiaridade, significa zona de conforto, significa fazer o que você sempre fez porque você sobreviveu fazendo isso até agora. Então, quando você tenta fazer algo novo, quando você tenta executar uma ideia ousada, quando você tenta sair da zona de conforto da enrolação, seu sistema límbico interpreta isso como ameaça de sobrevivência e dispara sinais de alarme. Você sente ansiedade, medo, desconforto, e seu cérebro te convence que é melhor esperar, planejar mais, adiar um pouco. Bob Proctor explicou no livro A Arte de Viver que sua mente consciente pode querer riqueza, sucesso, transformação, mas se sua mente subconsciente foi programada para escassez, segurança através de inação, conforto através de adiamento, ela vai sabotar cada tentativa da mente consciente de criar algo diferente. É como ter dois motoristas no mesmo carro puxando o volante em direções opostas. Sua mente consciente quer ir para a prosperidade, sua mente subconsciente quer voltar para a escassez conhecida, e enquanto essa guerra interna acontece, você fica parado enrolando. A neurociência confirma isso através de estudos sobre o sistema reticular ativador, que é um filtro no seu cérebro que determina o que você percebe na realidade. Se você foi programado para vibrar na frequência de não estou pronto, seu sistema reticular ativador vai filtrar a realidade e te mostrar todas as evidências de por que você não está pronto. Você vai notar todas as pessoas mais preparadas que você, todos os riscos possíveis, todas as razões para esperar. Mas se você reprogramar para vibrar na frequência de eu executo agora, seu sistema reticular ativador vai te mostrar oportunidades, possibilidades, caminhos para começar imediatamente. Seu cérebro literalmente cria sua realidade baseado na programação que você instalou no subconsciente. E tem mais. Seu cérebro libera dopamina quando você planeja, porque planejamento te dá a ilusão de progresso sem o risco de execução. Você sente prazer pensando no negócio perfeito, visualizando o resultado final, desenhando o plano detalhado. Mas quando chega a hora de executar, a dopamina cai e a ansiedade sobe porque execução significa risco real. Significa você pode falhar de verdade. Significa sua autoimagem pode ser ameaçada. Então seu cérebro prefere te manter no ciclo viciante de planejar eternamente, porque é mais seguro e mais prazeroso do que arriscar executar. Bob Proctor ensinou sobre pensamento em resultados versus pensamento em problemas.
Quando você pensa em resultados, você foca na solução, na possibilidade, no próximo passo que te aproxima do objetivo. Quando você pensa em problemas, você foca no obstáculo, na dificuldade, nas razões de por que não vai dar certo. E o que você foca, você amplifica. Pessoas que enrolam passam 90% do tempo pensando em problemas potenciais e 10% pensando em soluções. Pessoas que executam fazem o oposto. Elas dedicam 90% da energia mental em como fazer acontecer e 10% considerando riscos. Você já reparou que se sente bem planejando, mas trava na hora de executar? Isso não é acidental. É seu sistema de recompensa cerebral te viciando em planejamento e te punindo com ansiedade quando você tenta agir. Mas aqui está a boa notícia que vai mudar sua vida. Neuroplasticidade significa que seu cérebro pode ser retreinado. Você pode criar novos caminhos neurais de execução através de repetição consciente. Cada vez que você age, apesar do medo, você enfraquece o caminho neural da enrolação e fortalece o caminho neural da ação. É como treinar um músculo. No início é difícil, desconfortável, parece errado. Mas quanto mais você treina, mais fácil fica, até virar automático. Bob Proctor ensinou que mudança de paradigma acontece através de repetição espaçada com emoção. Você não muda pensando diferente uma vez, você muda repetindo o novo pensamento centenas de vezes, até ele substituir o pensamento antigo no subconsciente. E você acelera esse processo quando adiciona emoção intensa, porque emoção é a linguagem do subconsciente. Quando você visualiza você mesmo executando imediatamente e sente a emoção de orgulho, realização, poder pessoal, seu subconsciente registra isso como experiência real e começa a criar os padrões neurais correspondentes. A Bíblia ensina em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, para pensar em tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama, porque o que você medita determina quem você se torna. Meditação bíblica é repetição focada de verdades empoderadoras até elas se tornarem sua nova natureza. É exatamente o que Bob Proctor ensinou sobre reprogramação do subconsciente através de repetição consciente. Seu cérebro é um GPS programado para te levar sempre ao mesmo destino de escassez. Mas quando você reprograma as coordenadas através de pensamento repetido e ação consistente, esse mesmo GPS começa a te guiar automaticamente para a abundância. Sua enrolação não é falha de caráter, é seu cérebro tentando te manter vivo na frequência conhecida. Mas você não foi projetado para sobreviver, você foi projetado para prosperar. E prosperidade exige que você reprograme o GPS mental para um destino novo. O que vem agora muda tudo, porque Bob Proctor vai revelar o sintoma número 1 de que você está vibrando na frequência da enrolação. E quando você reconhece esses sintomas operando na sua vida, você ganha o poder de mudar conscientemente. Primeiro sintoma: você planeja obsessivamente, mas nunca começa. Você tem cadernos cheios de ideias, planilhas detalhadas, pesquisas extensas, mas zero execução real. Isso acontece porque planejamento é zona de conforto, é controle mental sobre um futuro hipotético. Execução é zona de risco. É você colocando sua reputação, seu ego, sua autoimagem em jogo real. Então seu paradigma te mantém planejando para evitar o desconforto de executar. Bob Proctor sempre dizia que ação cura medo, mas planejamento excessivo alimenta medo. Segundo sintoma, você espera o momento perfeito que nunca chega. Você diz: vou começar quando tiver mais dinheiro, quando tiver mais tempo, quando as crianças crescerem, quando a economia melhorar, quando eu me sentir mais pronto. Mas a verdade é que momento perfeito não existe. É uma ilusão que seu paradigma usa para justificar inação. Pessoas milionárias começam com o que têm, onde estão e aprendem no processo.
Wallace Wattles ensinou no livro A Ciência de Ficar Rico que você deve fazer hoje tudo o que pode ser feito hoje, porque a ação no presente é o único poder real que você tem. Futuro é promessa que você nunca cumpre quando seu paradigma é de enrolação. Terceiro sintoma: você tem medo de errar mais do que vontade de acertar. Seu foco está em evitar falha, em vez de buscar sucesso. Isso vem de um paradigma onde erro é catástrofe, onde falha define seu valor, onde imperfeição é inaceitável. Mas Bob Proctor ensinou que fracasso não existe, só existe feedback. Cada erro é informação que te aproxima do acerto. Bilionários falham mais vezes que pessoas comuns tentam, porque eles entendem que fracasso é parte do processo de sucesso. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 24, versículo 16, que o justo cai 7 vezes, mas levanta, enquanto os ímpios tropeçam na desgraça. Cair faz parte. O que define você é levantar e continuar. Quarto sintoma: você consome conteúdo motivacional, mas não aplica nada. Você assiste vídeos, lê livros, faz cursos, mas nada muda na sua vida prática. Isso acontece porque consumir informação te dá a ilusão de progresso sem exigir ação real. Seu cérebro libera dopamina quando você aprende algo novo, então você fica viciado em aprender, mas nunca aplicar. Bob Proctor tinha uma frase poderosa sobre isso: conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento intelectual. Você não precisa saber mais, você precisa fazer mais com o que já sabe. Quinto sintoma: você justifica sua inação com lógica racional. Você tem argumentos sofisticados de por que não é o momento, de por que você precisa esperar, de por que seria irresponsável começar agora. Mas por trás de toda lógica racional, existe medo emocional que você está intelectualizando. Seu paradigma é expert em criar justificativas que soam razoáveis para manter você paralisado. Napoleon Hill chamou isso de racionalização da mediocridade. Pessoas medíocres são mestres em explicar logicamente por que não podem ter sucesso, enquanto pessoas de sucesso são mestras em encontrar maneiras de fazer acontecer apesar dos obstáculos. Sexto sintoma: você inveja quem executa, mas se paralisa na comparação. Você vê alguém prosperando e pensa: eu poderia fazer isso, eu até faço melhor que isso, mas você não faz nada. A comparação te paralisa porque você foca no resultado final da outra pessoa, sem ver o processo de tentativa e erro que ela passou. Você quer começar no nível 10, quando precisa começar no nível 1 e crescer de lá. Bob Proctor ensinou que comparação é ladrão de alegria e assassino de ação. Você só deve se comparar com quem você era ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Sétimo sintoma: você adia decisões importantes até perder oportunidades. Você pensa tanto, analisa tanto, pondera tanto, que quando finalmente decide, a oportunidade já passou. Alguém mais rápido, menos preparado, mas com paradigma de ação, já agarrou o que era para ser seu. Earl Nightingale, mentor de Bob Proctor, dizia que uma boa decisão tomada rapidamente é melhor que uma decisão perfeita tomada tarde demais. A Bíblia confirma em Eclesiastes capítulo 11, versículo 4, que quem fica esperando o vento perfeito nunca semeia, e quem fica olhando as nuvens nunca colhe. Ação imperfeita hoje supera planejamento perfeito que nunca se materializa. Quantos desses sinais você reconhece operando na sua vida agora mesmo? Seja honesto, porque reconhecimento é o primeiro passo para a transformação. Você está numa esteira rolando no lugar enquanto vê outros correndo na sua frente. Mas reconhecer esses sinais não é derrota. É o primeiro passo para a reprogramação. Consciência precede mudança. Você não pode mudar o que você não reconhece. E agora que você vê claramente os 7 sintomas da vibração de enrolação, você pode escolher conscientemente vibrar diferente. Bob Proctor ensinou que awareness é o primeiro estágio da transformação. Quando você se torna consciente do paradigma operando, você deixa de ser vítima dele
e se torna programador dele. Você recupera o poder de escolha que estava no piloto automático. Quantos dos 7 sinais de vibração de enrolação você reconheceu operando na sua vida? Escreve o número nos comentários e vamos reprogramar juntos. Isso aqui vai explodir sua mente, porque no próximo ponto você vai descobrir a técnica exata que Bob Proctor usou para reprogramar esse paradigma. E não é teoria abstrata, é protocolo passo a passo que você pode aplicar a partir de agora mesmo. A primeira técnica que Bob Proctor ensinou é o poder da decisão instantânea. Ele descobriu, estudando pessoas de sucesso, que elas tomam decisões rapidamente e mudam devagar, enquanto pessoas que fracassam tomam decisões devagar e mudam rapidamente. Quando você tem uma ideia, uma inspiração, uma oportunidade, você tem 5 segundos antes do seu paradigma de enrolação ativar e começar a criar desculpas. Nesses 5 segundos, você precisa tomar decisão irrevogável de agir. Não precisa ter o plano completo, não precisa saber todos os passos. Você só precisa decidir que vai fazer e dar o primeiro passo micro imediatamente. Bob Proctor chamava isso de ponte queimada. Quando você toma decisão pública, quando você declara para alguém, quando você se compromete de uma forma que é difícil voltar atrás, você queima a ponte do talvez e força seu cérebro a encontrar maneiras de cumprir. Napoleon Hill ensinou em Pense e Enriqueça que indecisão é hábito que se adquire na juventude e se carrega pela vida causando miséria. Decisão definitiva é característica de todos que alcançam sucesso. Você precisa cultivar o músculo da decisão rápida, através de prática diária. Comece com decisões pequenas, qual restaurante, qual roupa, qual horário. Pare de ficar em cima do muro. Escolhe rápido e segue em frente. Isso treina seu cérebro para o padrão de decisão que você vai precisar para decisões grandes. A segunda técnica que Bob Proctor ensinou é o exercício do espelho. Todo dia, de manhã e à noite, você fica de frente para o espelho, olha nos seus próprios olhos e declara em voz alta: eu sou o executor imediato. Eu tomo decisões rápidas. Eu ajo apesar do medo. Eu executo antes de estar pronto. Eu aprendo fazendo. Eu sou pessoa de ação. Quando você fala isso, olhando nos seus olhos, você está programando seu subconsciente com uma identidade nova. Bob Proctor fez isso durante anos e transformou completamente seu autoconceito. Ele dizia que você nunca vai além do conceito que tem de si mesmo. Se você se vê como pessoa que enrola, você vai encontrar jeitos de confirmar essa identidade. Mas se você reprograma sua autoimagem para executor imediato, seu comportamento automaticamente se alinha com essa nova identidade. A Bíblia ensina isso em Mateus capítulo 17, versículo 20, quando Jesus diz que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover montanhas. Fé não é acreditar que Deus vai fazer por você, é acreditar que Deus te capacitou a fazer e então agir baseado nessa crença. A terceira técnica é repetição espaçada. Bob Proctor descobriu que paradigma muda através de repetição consistente durante no mínimo 21 dias e idealmente 90 dias. Você não muda seu sistema operacional mental com uma tentativa. Você muda com prática diária até o novo comportamento virar automático. Todo dia você precisa fazer uma ação que contradiz seu paradigma antigo de enrolação. Não precisa ser ação gigante. Pode ser ação micro. O importante é consistência. Se seu paradigma diz espera, você age agora. Se seu paradigma diz planeja mais, você executa com o que tem. Se seu paradigma diz você não está pronto, você começa não estando pronto e aprende no caminho. Cada vez que você age contra o paradigma antigo, você enfraquece ele e fortalece o paradigma novo. É como água pingando na pedra. Uma gota não faz nada, mas 1000 gotas no mesmo lugar abrem buraco na rocha mais dura.
Suas ações repetidas vão quebrar o paradigma de enrolação, por mais forte que ele pareça. A quarta técnica é visualização criativa de execução bem-sucedida. Bob Proctor ensinou que sua mente subconsciente não sabe a diferença entre experiência real e experiência vividamente imaginada. Então, quando você visualiza em detalhes, você executando rapidamente, completando tarefas, agindo com velocidade, e você sente a emoção de realização, orgulho, poder pessoal, seu subconsciente começa a aceitar isso como sua nova realidade. Você cria a experiência neural de ser executor imediato antes de ter a evidência externa. E quando o seu subconsciente aceita essa nova identidade, ele automaticamente te guia para comportamentos que confirmam ela. Você precisa fazer isso todo dia. 5 minutos de manhã, visualizando você agindo rápido e tendo sucesso. Vê você tomando decisões instantâneas. Vê você executando com confiança. Sente a emoção como se já fosse real. E essa visualização com emoção reprograma seu piloto automático mais rápido que qualquer outra técnica. A quinta técnica é o seminário mental diário. Bob Proctor fazia isso religiosamente. Todo dia ele passava tempo estudando princípios de sucesso, lendo afirmações, revisando seus objetivos, reforçando sua identidade milionária. Ele chamava isso de alimentar a mente com verdades empoderadoras. Você não pode esperar vibrar na frequência de executor imediato se você passa o dia inteiro consumindo notícias negativas, reclamações de pessoas limitadas, conteúdo que reforça mediocridade. Você precisa de uma dieta mental rigorosa. Todo dia, material que eleva sua frequência, que reforça sua nova identidade, que te lembra dos princípios de ação e execução. A sexta técnica é gratidão antecipada. Bob Proctor ensinou que gratidão é uma das frequências vibratórias mais altas que existem. Quando você pratica gratidão pelo que você ainda não conquistou, mas age como se já tivesse conquistado, você sinaliza para o universo e para seu subconsciente que aquilo já é seu. Então, todo dia você expressa gratidão por ser executor imediato, por ter coragem de agir, por estar quebrando paradigmas limitantes. Você agradece antecipadamente pelos resultados que suas ações vão gerar. E essa gratidão antecipada eleva sua vibração e te coloca na frequência magnética de atração. A Bíblia ensina em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, para dar graças em tudo, porque gratidão é vontade de Deus. Não é gratidão quando você tem, é gratidão antes de ter, que ativa fé e manifesta a realidade. A sétima técnica é pequenas ações progressivas. Bob Proctor sempre dizia que você não precisa ver toda a escada, você só precisa dar o primeiro degrau. Seu paradigma de enrolação te paralisa porque você olha para o objetivo final e pensa: é impossível, é grande demais, eu não consigo. Mas quando você quebra isso em ações micro, quando você foca apenas no próximo passo minúsculo, seu cérebro não dispara o alarme de ameaça. Você pode executar a ação de 1 minuto mesmo com medo. E quando você completa essa ação de 1 minuto, você provou para seu subconsciente que você é executor. Aí você dá o próximo passo de 1 minuto, e outro, e outro. E sem perceber, você construiu momentum, você criou evidência de nova identidade, você reprogramou o paradigma através de ação micro repetida. Essa é a técnica mais poderosa, porque combate a raiz da enrolação, que é sobrecarga mental. Você não enrola porque a tarefa é difícil, você enrola porque você pensa na tarefa toda de uma vez e se sente sobrecarregado. Mas quando você pensa apenas no próximo passo minúsculo, a sobrecarga desaparece e a ação se torna possível. Você está pronto para olhar no espelho e declarar uma nova identidade de executor? Porque tudo que eu estou te ensinando aqui não vale nada se você não aplicar.
Bob Proctor repetia constantemente que conhecimento potencial não muda nada. É conhecimento aplicado que transforma a realidade. Cada pequena execução é um tijolo na construção da sua nova identidade milionária. Você não constrói prédio em um dia. Você coloca tijolo por tijolo, dia após dia, até o prédio estar completo. Sua identidade de executor imediato é construída da mesma forma. Ação micro por ação micro, decisão por decisão, execução por execução, até o paradigma antigo estar completamente substituído. Você não precisa mudar quem você é, precisa lembrar quem você sempre foi antes da programação limitante. Você nasceu com coragem, com curiosidade, com vontade de explorar e experimentar. Criança pequena não enrola. Ela age imediatamente. Vê algo interessante, vai lá e pega. Quer algo? Pede na hora. Tem ideia, executa sem pensar nas consequências. Foi a vida que te ensinou a ter medo, a esperar, a planejar demais. Então voltar para executor imediato não é virar alguém novo, é retornar para quem você era antes de ser programado para enrolar. É desinstalar o vírus mental da enrolação e reativar o sistema operacional original de ação e curiosidade que Deus colocou em você. Quase ninguém consegue aplicar o ponto 6 porque desafia tudo que a sociedade te ensinou sobre como prosperar. A sociedade te ensinou que pessoas inteligentes são as que mais estudam, mais planejam, mais analisam antes de agir. Mas Bob Proctor descobriu estudando bilionários uma verdade chocante. Pessoas com QI médio executam e prosperam enquanto gênios com QI altíssimo enrolam e fracassam. E a razão para isso vai contra tudo que te ensinaram. O paradoxo da inteligência é que quanto mais você sabe, mais você consegue enxergar problemas potenciais, riscos possíveis, razões de por que algo pode dar errado. Então, pessoas muito inteligentes usam a inteligência delas para se auto-sabotar. Elas criam argumentos sofisticados de por que não devem agir agora. Elas identificam todas as variáveis que precisam ser controladas antes de começar. Elas enxergam 1000 cenários de falha e ficam paralisadas analisando qual caminho é mais seguro. Enquanto isso, pessoa com inteligência mediana, que não consegue enxergar todos esses problemas, simplesmente age, erra, aprende, ajusta e prospera. Bob Proctor tinha uma frase poderosa sobre isso. Bilionários agem com 20% de informação, enquanto pessoas pobres esperam ter 100% de informação e nunca agem porque 100% nunca chega. Você não precisa saber tudo. Você precisa saber o suficiente para dar o próximo passo. E então, aprender o resto no caminho. Steve Jobs não sabia como construir computador quando começou a Apple. Walt Disney não sabia como administrar parque temático quando sonhou com Disney World. Eles sabiam o suficiente para começar. E aprenderam o resto fazendo. Mas seu paradigma de gênio te diz que você precisa dominar tudo antes de começar. E essa exigência de perfeição te mantém eternamente preparando e nunca executando. Perfeccionismo é autossabotagem disfarçada de excelência. Você diz para si mesmo que está buscando qualidade, mas na verdade está evitando o risco de imperfeição. Earl Nightingale, mentor de Bob Proctor, ensinava que pessoas de sucesso fazem coisas que pessoas de fracasso não estão dispostas a fazer. E uma das principais coisas que pessoas de fracasso não estão dispostas a fazer é agir de forma imperfeita. Elas preferem não fazer nada a fazer de forma imperfeita. Mas pessoas de sucesso entendem que imperfeição é porta de entrada para excelência. Você não começa excelente. Você começa imperfeito e melhora através de iteração. Análise excessiva paralisa. Ação imperfeita ensina. Quando você age, você recebe feedback real do mundo real. Você descobre o que funciona e o que não funciona. Você ajusta baseado em experiência concreta, não em teoria hipotética. Mas quando você fica analisando mentalmente,
Você não tem feedback real, você só tem suposições e medos projetados. E suposições te paralisam porque você pode imaginar infinitos cenários de falha sem nunca saber qual é real. Bob Proctor comparava isso com aprender a nadar. Você pode ler 100 livros sobre natação, assistir 1000 vídeos de técnicas, estudar física de fluidos, mas você não vai aprender a nadar até pular na água e começar a se movimentar. Vai ser desajeitado no começo, você vai engolir água, vai ter que ajustar os movimentos. Mas é nesse processo imperfeito de tentativa e erro que você aprende de verdade. Se você esperar dominar a teoria perfeitamente antes de entrar na água, você nunca vai nadar. A mesma coisa com negócio, com investimento, com qualquer área da vida. Pessoas simples com paradigma milionário prosperam porque elas pulam na água e aprendem nadando. Gênios com paradigma de enrolação ficam na margem lendo sobre natação e nunca molham os pés. Napoleon Hill identificou isso em Pense e Enriqueça quando falou sobre ação definitiva. Ele disse que pessoas de sucesso têm o hábito de tomar decisões rápidas e definitivas. Elas não ficam ruminando, elas decidem e agem. E se precisar ajustar depois, elas ajustam em movimento, não paralisadas na análise. A Bíblia confirma em Tiago capítulo 2, versículo 17, que fé sem obras é morta. Você pode ter toda a fé do mundo, toda a inteligência do mundo, todo o conhecimento do mundo, mas se você não age, nada se materializa. Obra é ação física no mundo real. É você colocando em prática o que você sabe. É você arriscando imperfeição para criar algo real em vez de perfeito imaginado que nunca se manifesta. A vibração da ação imperfeita atrai mais oportunidades que planejamento perfeito. Quando você está em movimento, quando você está executando, quando você está criando evidência concreta de esforço, o universo te envia recursos, pessoas, ideias, sinais. Bob Proctor ensinou sobre a lei da atração, que ela responde à vibração, não à vontade. Quando você está na vibração de planejamento eterno, você atrai mais razões para planejar. Quando você muda para a vibração de execução imperfeita, você atrai oportunidades reais de crescimento. Pessoas querem se conectar com quem está fazendo, não com quem está pensando em fazer. Investidores querem colocar dinheiro em quem já começou o imperfeito, não em quem tem plano perfeito no papel. Clientes querem comprar de quem está entregando valor agora, não de quem promete entregar perfeitamente um dia. Então, sua ação imperfeita hoje vale mais que promessa de perfeição amanhã. E aqui está o que vai libertar você completamente. Deus não te chamou para ser perfeito, te chamou para ser obediente. Obediência é agir quando Ele te direciona, não esperar até se sentir totalmente preparado. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que Deus usou poderosamente, apesar das imperfeições gigantes. Moisés gaguejava, mas liderou uma nação. Davi era jovem e inexperiente, mas matou o gigante. Pedro era impulsivo e instável, mas fundou a igreja. Deus não espera você estar perfeito para te usar. Ele te usa imperfeito e te aperfeiçoa no processo. Então pare de esperar estar pronto e comece não estando pronto, confiando que Deus vai te capacitar enquanto você obedece em ação. Sua inteligência está sendo sua maior aliada ou sua pior inimiga. Porque se você está usando sua inteligência para criar justificativas sofisticadas de inação, você está sendo seu próprio maior obstáculo. Gênios ficam ajustando o motor, enquanto pessoas comuns já estão dirigindo e aprendendo na estrada. Qual grupo você quer fazer parte? O grupo dos que sabem tudo teoricamente, mas não fazem nada praticamente? Ou o grupo dos que começam sabendo pouco, mas aprendem fazendo e prosperam no processo? A escolha é sua, e essa escolha determina seu destino financeiro. Você não foi chamado para ser perfeito, foi chamado para executar e aprender no processo. Essa é a verdade que vai acabar com sua enrolação se você deixar ela penetrar profundamente no seu subconsciente. Imperfeição não é falha.
é ponto de partida. Perfeição não é objetivo, é ilusão que te paralisa. Bob Proctor viveu 87 anos ensinando esses princípios e transformando milhões de vidas. Ele não estava especulando, ele estava compartilhando sabedoria testada e comprovada através de décadas de aplicação prática. E agora você tem acesso ao mesmo conhecimento que pessoas pagaram fortunas para aprender. A questão é: você vai aplicar ou vai adicionar isso à coleção de conhecimento que você consome, mas nunca implementa? Se você está sentindo sua vibração de executor acordando agora, deixa um "eu executo" imediatamente nos comentários. Vamos criar uma corrente de vibração milionária aqui. Prepare-se, porque este próximo conceito vai virar sua realidade de cabeça para baixo e acabar com sua enrolação de uma vez. Você vai receber agora o protocolo de 30 minutos que muda tudo. Esse não é protocolo teórico, é roteiro passo a passo que você pode aplicar assim que terminar de assistir esse vídeo. Bob Proctor desenvolveu isso através de anos estudando como quebrar paradigmas rapidamente. E funciona porque ataca todos os pontos de resistência que seu subconsciente usa para te manter enrolando. Minutos 0 a 5, decisão irrevogável. Você pega papel e caneta, não teclado. Papel e caneta porque escrever à mão ativa áreas do cérebro que digitação não ativa. E você escreve em letras grandes: "Eu decido executar imediatamente a partir de agora." Você assina embaixo como se fosse contrato com você mesmo. Depois você escreve a primeira coisa específica que você está adiando e que vai executar agora. Não escreve lista de 10 coisas, escreve uma coisa, a mais importante. Aquela que você sabe que, se você fizer, vai mudar o jogo para você. E você escreve: "Eu vou fazer isso hoje, não importa o que aconteça." Então você lê em voz alta, 3 vezes, com emoção, como se você estivesse declarando guerra contra seu paradigma antigo. Esses 5 minutos criam um compromisso psicológico que é difícil de quebrar. Quando você escreve à mão, assina, declara em voz alta, você ativa múltiplas áreas cerebrais e cria registro emocional forte. Seu subconsciente sabe que isso não é conversa, é compromisso sério. Minutos 5 a 10, primeira ação micro. Agora você identifica o menor passo possível que você pode dar agora mesmo em direção ao que você decidiu executar. Não pensa no projeto completo, pensa no próximo passo de 1 minuto. Se você decidiu começar negócio, próximo passo de 1 minuto pode ser abrir documento e escrever o nome do negócio. Se você decidiu fazer investimento, próximo passo pode ser abrir navegador e pesquisar uma corretora. Se você decidiu criar conteúdo, próximo passo pode ser abrir bloco de notas e escrever primeira frase. E você faz isso imediatamente, sem pensar, sem analisar, sem questionar. Você faz a ação micro em 1 minuto. E quando você completa, você sente a emoção de realização. Você comemora. Parece bobo, mas comemorar pequenas vitórias é fundamental, porque treina seu sistema de dopamina a te recompensar por execução. Bob Proctor ensinava que celebração de progresso, não importa quão pequeno, reforça a identidade de executor e te dá energia para a próxima ação. Minutos 10 a 15. Eliminar 3 desculpas principais. Agora você escreve as 3 desculpas principais que seu paradigma usa para te fazer adiar. Seja brutalmente honesto. Pode ser: "Não tenho tempo", "Não tenho dinheiro", "Não estou pronto", "Vai dar errado", "Não sei como", "Outras pessoas fazem melhor", "O que vão pensar de mim", "Não mereço", qualquer desculpa que aparece repetidamente. Você escreve as 3 principais. E embaixo de cada uma você escreve a verdade que destrói a desculpa. "Não tenho tempo" vira verdade: "Eu tenho tempo para o que eu priorizo", e isso é prioridade. "Não tenho dinheiro" vira verdade: "Eu começo com o que tenho e encontro recursos no caminho". "Não estou pronto" vira verdade: "Ninguém está pronto. Todo mundo aprende fazendo". Você desconstrui cada desculpa com verdade factual. E você lê isso em voz alta.
Porque quando você ouve sua própria voz dizendo a verdade, que destrói a desculpa, seu subconsciente registra de forma mais profunda. Napoleon Hill ensinou que autossugestão, que é você sugestionar você mesmo através da própria voz, é ferramenta poderosa de reprogramação mental. Minutos 15 a 20, visualização de execução bem-sucedida. Você fecha os olhos e visualiza em detalhes você executando a ação que decidiu fazer. Vê você fazendo com velocidade, com confiança, com alegria. Vê você completando. Vê as pessoas respondendo positivamente. Vê os resultados se materializando. E você sente a emoção como se já tivesse acontecido. Orgulho, realização, poder pessoal, gratidão. Você respira fundo e deixa essa emoção preencher seu corpo inteiro. Bob Proctor explicava que visualização com emoção reprograma subconsciente, porque subconsciente não distingue experiência real de imaginação vívida. Quando você cria experiência neural de sucesso através de visualização emocional, seu cérebro começa a aceitar isso como realidade e automaticamente te guia para comportamentos que confirmam essa realidade. 5 minutos de visualização emocional intensa vale mais que horas de planejamento mental sem emoção. Minutos 20 a 25, declaração no espelho. Você vai até o espelho, olha direto nos seus próprios olhos e declara em voz alta e com convicção total: eu sou executor imediato. Eu tomo decisões rápidas. Eu ajo apesar do medo. Eu executo antes de estar pronto. Eu aprendo fazendo. Eu sou pessoa de ação agora. Você repete isso 5 vezes, cada vez com mais intensidade emocional. Bob Proctor fez isso durante anos e transformou completamente o autoconceito dele. Quando você olha nos seus olhos e declara nova identidade, você está literalmente programando seu subconsciente com um eu novo. E quanto mais emoção você coloca, mais rápido o subconsciente aceita como verdade. Minutos 25 a 30, próxima ação agendada. Agora você pega seu calendário, seu celular, sua agenda e você bloqueia horário específico para a próxima ação relacionada ao que você decidiu executar. Não deixa vago. Bloqueia horário exato. Amanhã, 10 horas, eu vou fazer isso. E você cria alarme, você cria lembrete, você trata isso como compromisso inegociável, igual consulta médica ou reunião de trabalho. Porque quando você agenda ação específica em horário específico, você tira da zona abstrata, do talvez eu faço, e coloca na zona concreta do compromisso agendado. E seu cérebro trata compromisso agendado com muito mais seriedade que intenção vaga. Depois, você escreve uma frase de gratidão antecipada. Obrigado por eu ser executor imediato. Obrigado pelos resultados que minhas ações estão gerando. Obrigado por eu ter quebrado o paradigma de enrolação. Você escreve no presente ou no passado, como se já fosse realidade. Porque gratidão antecipada é frequência vibracional poderosa que sinaliza para o universo e para o subconsciente que aquilo já é seu. A Bíblia ensina em Marcos capítulo 11, versículo 24, que tudo que você pedir em oração, creia que já recebeu e será seu. Não é vai receber no futuro, é já recebeu no presente da fé. E quando você age baseado nessa fé, você manifesta na realidade externa o que você primeiro manifestou na realidade interna da crença. Esses 30 minutos não são mágica, são reprogramação científica do paradigma mental. Você está atacando o problema de todos os ângulos simultaneamente. Decisão irrevogável cria compromisso. Ação micro quebra paralisia. Eliminação de desculpas desarma resistência. Visualização emocional cria experiência neural nova. Declaração no espelho instala identidade nova. Próxima ação agendada cria momentum. Gratidão antecipada eleva vibração.
Quando você faz tudo isso em sequência focada de 30 minutos, você cria mudança de estado tão profunda que é impossível voltar para a enrolação antiga da mesma forma. Você ainda vai sentir resistência às vezes. Paradigma antigo vai tentar voltar. Mas você não vai ser a mesma pessoa que era antes desses 30 minutos. Você terá experimentado um gostinho de quem você é quando executa. E esse gostinho vicia mais que qualquer planejamento jamais viciou. E aqui está o que muda tudo de verdade. A vibração muda instantaneamente quando você age, não quando planeja. No momento que você completa a primeira ação micro, sua frequência vibracional sobe. Você sai da vibração de talvez eu faça e entra na vibração de eu estou fazendo. E essa mudança de vibração atrai diferentes oportunidades, diferentes pessoas, diferentes sinais. Bob Proctor ensinava sobre lei da atração, que ela responde à sua vibração atual, não aos seus planos futuros. Quando você está vibrando em enrolação, você atrai razões para continuar enrolando. Quando você muda para a vibração de ação, você atrai recursos para continuar agindo. É como mudar estação de rádio. Quando você está sintonizado em frequência de inação, você capta sinais de paralisia, medo, justificativa. Quando você muda para a frequência de execução, você capta sinais de possibilidade, oportunidade, encorajamento, mesma realidade, diferentes filtros baseados em vibração diferente. Então, esses 30 minutos não são só sobre fazer coisas, são sobre mudar frequência vibracional que determina o que você atrai. E quando você atrai recursos, pessoas, ideias que te apoiam em execução, executar fica cada vez mais fácil e natural. Você está disposto a investir 30 minutos agora para acabar com anos de enrolação? Porque isso não é teoria que você vai aplicar um dia. Isso é protocolo que você aplica hoje ou continua enrolando para sempre. Esses 30 minutos são o pontapé inicial que faz o motor da sua prosperidade ligar. Você já tentou motivação que dura 3 dias? Você já tentou planejamento que nunca sai do papel? Agora tenta reprogramação científica baseada em Bob Proctor e vê a diferença. Daqui 30 minutos você não será mais a mesma pessoa, porque sua identidade muda quando você age. Ação cria identidade. Identidade cria vibração. Vibração cria realidade. E tudo começa com 30 minutos de protocolo focado que quebra paradigma e instala programação nova. A decisão é sua, mas saiba que 30 minutos separam você enrolando da você executando. 30 minutos separam vibração de escassez de vibração de abundância. 30 minutos separam identidade antiga de identidade nova. E você tem 30 minutos agora, ou você vai usar mais 30 anos enrolando? E agora que você tem o protocolo completo, deixa eu te mostrar o que acontece quando você aplica isso. Esses 30 minutos acabaram com sua enrolação porque você entendeu o que Bob Proctor levou 60 anos estudando milionários para descobrir. Enrolação não é quem você é. É um paradigma que foi instalado quando você era vulnerável e acreditou que esperar é mais seguro que executar. Você viu que seu cérebro te sabota não porque é defeituoso, mas porque foi treinado para te proteger na zona de conforto da escassez conhecida. E agora você tem o protocolo exato que reprograma essa vibração de inação para a frequência de execução milionária imediata. Cada segundo que você aplica essas técnicas, sua identidade muda, sua vibração se eleva e o universo conspira a favor de quem age. A Bíblia prometeu em Tiago, capítulo 2, versículo 17, que fé sem obras é morta, e Bob Proctor provou que vibração sem ação é fantasiosa. Você não foi chamado para planejar eternamente, você foi projetado para executar, errar, aprender, ajustar e prosperar no processo. Deus não te deu visão para você guardar na gaveta. Ele te deu visão para você materializar através de ação corajosa. E coragem não é ausência de medo, é ação apesar do medo.
Quando você executa mesmo tremendo, mesmo incerto, mesmo imperfeito, você honra a fé que Deus colocou em você. Você declara através da ação que confia mais na capacitação divina do que nas suas limitações humanas. E essa declaração prática, não verbal, é o que ativa milagres. Milagre não é Deus fazer por você sem você fazer nada. Milagre é Deus multiplicar o que você colocou em ação. 5 pães e 2 peixes não viraram alimento para 5.000 pessoas enquanto estavam na cesta. Viraram quando foram colocados nas mãos de Jesus e distribuídos. Sua ideia não vai se multiplicar enquanto estiver na sua cabeça. Vai se multiplicar quando você colocar nas mãos de Deus através de execução e confiar que Ele vai multiplicar seus esforços imperfeitos. A partir de agora, toda vez que a enrolação tentar te paralisar, você vai lembrar que é apenas seu paradigma antigo lutando para sobreviver. Mas você já instalou uma programação nova de executor imediato. Quando o medo de errar surgir, você vai agir com 20% de informação, como bilionários fazem. Porque ação imperfeita te ensina mais que planejamento perfeito jamais ensinará. E quando aquela voz interior disser que você não está pronto, você vai olhar no espelho, declarar: eu sou executor imediato, e dar o próximo passo micro antes que a mente consciente possa sabotar. Bob Proctor ensinou que nós nos tornamos aquilo em que pensamos e agimos repetidamente, então cada execução pequena hoje constrói a identidade milionária que você será amanhã. Sua enrolação morreu aqui, sua frequência mudou agora, e sua prosperidade começa com a próxima ação que você tomar nos próximos 5 segundos. Não nos próximos 5 dias, não quando você se sentir pronto, nos próximos 5 segundos. Porque paradigma muda em momento de decisão seguido de ação imediata. Se você esperar sentir vontade, você nunca vai agir, porque vontade vem depois da ação, não antes. Você age primeiro, construindo evidência de nova identidade, e então vontade surge naturalmente. Então, pare de esperar inspiração para agir e comece a agir para gerar inspiração. Essa inversão mental é o que separa eternamente enroladores de executores milionários. Wallace Wattles ensinou no livro A Ciência de Ficar Rico que a pessoa que faz hoje tudo o que pode ser feito hoje, avançando cada dia, certamente ficará rica. Não é fazer tudo, é fazer o que pode ser feito hoje. E o que pode ser feito hoje? Uma ação micro, uma decisão pequena, um passo minúsculo, mas ação real, não planejamento mental. E quando você faz isso hoje, e amanhã, e depois de amanhã, você constrói momentum imparável que quebra qualquer paradigma de enrolação, por mais enraizado que ele esteja. Porque paradigma é padrão, e padrão é quebrado com padrão oposto repetido até virar novo normal. Agora você tem uma escolha: voltar para o piloto automático da enrolação, ou ativar o protocolo de 30 minutos imediatamente e mudar sua vibração para sempre. Eu já sei o que você vai escolher, porque você não chegou até aqui por acaso. Você está vibrando na frequência de quem está pronto para acabar com a autossabotagem de uma vez. Então faz o seguinte: pausa esse vídeo agora, pega papel e caneta, escreve a primeira ação micro que você vai executar nos próximos 5 minutos e declara em voz alta: eu sou executor imediato. Depois volta aqui e deixa nos comentários o que você decidiu executar agora, porque quando você declara publicamente, sua vibração se compromete e o universo se alinha. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa acabar com a enrolação, porque elevar a frequência coletiva multiplica a sua própria prosperidade. E me conta nos comentários qual ensinamento de Bob Proctor sobre paradigma de ação mais transformou sua perspectiva. Sua execução começa agora. Vamos juntos. Eu vibro em abundância através da ação imediata e você também vibra. Declara isso, sente isso, age isso
e testemunha a transformação que acontece quando vibração muda de planejamento para a execução. Seus 30 minutos começam agora, ou sua enrolação continua para sempre. A escolha sempre foi sua, você só não sabia que tinha poder de escolher. Agora você sabe, agora você pode, agora você vai, porque executor imediato é quem você sempre foi antes de ser programado para esperar. Bem-vindo de volta à sua verdadeira identidade. Vamos executar.